E aí galera, beleza? Aqui antes do canal PY Ajude-me. E como você está vendo aqui, eu tenho um dict, né? Correto? Então eu posso acessar aqui as chaves, né? Mas esse dict também tem poderes mágicos, porque também são disponíveis pelo atributo, ok? E se a gente definir agora um novo aluno 4, é João, a gente vai ter agora um aluno 4, João. E hoje vou te mostrar como implementar isso com dunders e UserDict, beleza? Então bora lá. A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar from collections UserDict, né? Como eu já falei, collections é extremamente útil e a gente já tem usado isso nas outras aulas, né? Bom, se você não souber o que está escrito aqui, eu recomendo para você assistir a aula sobre classes e assistir essa série desde o começo. A gente cria uma classe, a gente herda todos os métodos do UserDict. A gente está definindo aqui o init. Esse aqui é chamado construtor. Geralmente eu ouvi falar que o termo é errado para isso, mas tudo bem, a gente vai chamar isso para facilitar as coisas. E já que esse init aqui da nossa classe UserDict tá ok que eles estão fazendo, eles criam aqui um container, um dict verdadeiro, e depois eles estão fazendo aqui um update. Perfeito. Então tá ótimo, a gente pode viver com isso tranquilamente. Importante, um menino teve uma pergunta aqui sobre esse negócio aqui. Esse aqui é exclusivamente só para executar init. Se atributos estiverem definidos aqui dentro, como self-data aqui, aí você vai ter também nossa classe, certo? Mas os métodos e tudo, você consegue com esse aqui, ok? Essa é a herança. Eu já falei numa aula sobre set item. Eu vou colocar link lá em cima. A gente já fez uma aula sobre isso. E quando a gente dá uma olhada, vamos fazer aqui um super call rapidinho aqui. Vamos dar uma olhada. Ok, ele chama isso de key item, então a gente vai chamar isso do mesmo jeito. Ok. Porque esse aqui faz com que realmente entra aqui um novo elemento no nosso dict, no self-data, certo? E a gente pode dar uma olhada aqui, é bem simples aqui. A gente, como você acessa um dict, né? Basicamente nada mágico. Só que agora, o que a gente quer? A gente quer fazer mais uma coisa, a gente quer fazer o atributo também. Olha o que vamos fazer. A gente vai definir def set attribute, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, porque o atributo, o set attribute só vai funcionar quando a gente tem um string, e além disso o string tem que ser um string válido para um nome de variável. Não pode ser 2 ou 3. Isso não são nomes de variáveis em Python, não funciona. Então, a primeira verificada a gente vai fazer if is instance key string. Bom, agora a gente vai colocar um try, porque você sabe, né? Quando é string não válido, aí não vai rolar. Então a gente vai chamar o super set attribute. E vamos colocar aqui key value. Except. Agora a gente está um pouquinho mais. Vamos colocar um except exception. Eu não sei se vale error type, error, mas enfim. Se não funciona, faz nada. Ok? Esse pass quer dizer, olha, se não funciona, faz nada. Então a gente pode estar um pouquinho mais tolerante, colocar um except exception generalizado. Ok? Se não rola, tchau. E agora, a gente já fez isso. É interessante aqui, quando você clica aqui, você vai ver que não está definido no UserDict. É dentro de Object. Então, a gente faz isso aqui. Perfeito. E agora, depois desse negócio, você chama esse negócio self, set attribute, e agora a gente vai passar o key e item. Só isso já vai funcionar, provavelmente. Vamos criar aqui um dict. So, aqui, como você está vendo aqui, nosso dict. Aluno
4 é João. De aluno 4. Mas agora a gente também tem que colocar coisas não válidas. Por exemplo, aqui, vamos testar isso. Também deu. Isso também está aqui, ótimo. E que mais? Vamos colocar um string não válido. Babá, isso não é válido aqui. Também deu, ótimo. E agora eu tenho um bom exercício para você, lição de casa. Porque o problema agora, quando eu coloco del aluno 1, você vai aparecer no nosso dict, mas ainda está como atributo. Então, agora, tenta fazer uma implementação, assiste as outras aulas, você vai precisar o del item, e depois você tenta implementar o método para deletar também, ao mesmo tempo, o atributo, se tiver um atributo. Beleza? Que vai te ajudar com isso é has attribute. Has attribute. Esse vai te ajudar com isso, ok? Então, tenta implementar isso e a gente vai se ver na próxima aula, né? O código-fonte, como sempre, tá ou no GitHub ou na descrição. Tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau.